Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história super importante que mexe com a educação no Brasil há muito tempo. É o debate, quase uma briga, sobre qual caminho a educação especial deve seguir. Uma disputa que já dura, olha, quase 20 anos. Para a gente entender essa história toda, tem uma pergunta que está no centro de tudo, sabe? A questão é o estudante que tem que se virar para se encaixar no modelo que a escola já tem? Ou é a escola que precisa se transformar para conseguir receber bem todo e qualquer aluno? E olha, a resposta para essa pergunta não é só teoria, não. Ela já foi para um lado, depois voltou, uma verdadeira montanha-russa de políticas públicas. E cada uma dessas mudanças impactou e muito o dia a dia de milhões de estudantes, suas famílias e, claro, dos professores. No coração dessa disputa toda, a gente tem duas maneiras bem diferentes de pensar. De um lado, o que a gente chama de modelo médico. Ele olha para a deficiência como se fosse um problema da pessoa, algo que precisa ser consertado. Já do outro lado, tem um modelo social, que diz, peraí, o problema não está na pessoa, está nas barreiras que a sociedade e a escola criam. O foco muda completamente, sai do indivíduo e vai para o ambiente. E essa guerra de ideias fica super clara quando a gente olha para a linha do tempo. Em 2008, a gente teve um avanço gigante na direção da inclusão. Aí, em 2020, veio um movimento para o outro lado, que trouxe de volta a ideia de segregação. E agora, em 2025, uma tentativa de juntar tudo, de aprender com o que deu certo e o que deu errado para construir um futuro melhor. Vamos entender cada um desses momentos. Vamos começar por 2008, então. Esse foi o ano que virou o jogo, que colocou a educação inclusiva como a regra principal. O ponto central aqui, a grande virada de chave, foi o seguinte: pela primeira vez, uma lei nacional dizia com todas as letras que a educação especial não era para ser um sistema separado. O direito de todo estudante era estar na escola comum, junto com todo mundo. Simples assim. E como é que isso funcionava na prática? Primeiro, a política abraçou o modelo social, com foco em derrubar as barreiras. Segundo, garantiu a vaga na escola comum. Terceiro, o atendimento educacional especializado, o AEE, foi definido como um apoio, algo a mais para ser feito no contraturno e nunca, jamais, para substituir a sala de aula regular. E por último, criou um dinheiro extra para bancar esse apoio. Foi de fato uma revolução na época. Só que essa direção não foi mantida por muito tempo. Vamos pular para 2020 e entender como a história deu uma guinada bem brusca, que deixou muita gente preocupada. Em 2020, um novo decreto caiu como uma bomba e gerou uma polêmica gigantesca. Especialistas viram aquilo como um retrocesso, uma ruptura com tudo que tinha sido construído, porque de repente a ideia de ter escolas ou classes especiais, separadas, voltava a ser uma política oficial. Imagina só o baque para quem lutou tanto pela inclusão. E aqui, quando a gente coloca uma política do lado da outra, a diferença fica gritante. A de 2008 queria transformar o sistema inteiro para ser para todos. A de 2020 propôs sistemas paralelos. O AEE, que era só um complemento, de repente podia substituir a sala de aula. E o foco, que era nas barreiras da escola, voltou a ser no laudo, no diagnóstico do aluno. Foi uma inversão total de lógica. Bom, depois de toda essa confusão, o decreto de 2020 acabou sendo suspenso na Justiça. Mas o debate continuou pegando fogo e o resultado foi um novo capítulo em 2025, com a tentativa de criar uma inclusão mais forte, mais inteligente. A grande sacada da nova política de 2025 é que ela não é só um Ctrl-C, Ctrl-V de 2008. A ideia foi pegar os princípios da inclusão que deram certo, mas aprender com os problemas do passado. É sobre criar jeitos mais eficientes para que a inclusão aconteça de verdade, não só na lei. E a maior inovação conceitual aqui é essa tal de perspectiva biopsicossocial. Sabe aquela briga antiga entre o modelo médico e o social? Então, essa nova abordagem meio que faz as pazes entre os dois. Ela olha sim para as condições de saúde da pessoa, mas entende que a dificuldade de verdade só aparece quando essa pessoa encontra uma barreira na sociedade. É uma visão muito mais completa. E isso leva a uma mudança prática gigantesca, que é a desmedicalização. O que isso quer dizer? Que a escola não pode mais chegar e falar: para ter apoio, preciso do laudo. Acabou. O foco agora muda do papel, do diagnóstico, para a necessidade real do estudante. E a responsabilidade passa a ser da escola, identificar e derrubar os obstáculos que impedem a aprendizagem.
E não para por aí. A nova política vem com um verdadeiro kit de ferramentas. Tem a criação de uma rede nacional para conectar todo mundo, estados e municípios. Tem a obrigação de criar um plano de atendimento individual para cada aluno, regulamenta a função do profissional de apoio e, super importante, proíbe, com todas as letras, que o apoio substitua a aula comum e ainda por cima coloca a formação dos professores como peça central de tudo. É um pacote bem mais completo e detalhado. Então, resumindo essa nossa viagem, a evolução fica bem clara. O jeito de entender a deficiência foi do social para o biopsicossocial. O foco da política, que era só garantir a matrícula na sala comum, agora é criar uma rede inteira de apoio. E o papel do AEE, que quase foi desvirtuado em 2020, volta com força total, como algo complementar e que não pode ser substituído. Mas a gente sabe como as coisas são, né? Uma lei no papel, mesmo sendo a melhor do mundo, não muda a realidade sozinha. O trabalho de verdade, na real, está só começando. No fim das contas, o sucesso dessa nova política vai ser decidido em 3 grandes frentes de batalha. A primeira é a luta por dinheiro, por financiamento. A segunda, garantir uma formação que prepare de verdade os professores para essa diversidade toda. E a terceira, talvez a mais difícil, é uma mudança de cultura para a gente combater o preconceito e aquela ideia de que certas pessoas simplesmente não pertencem à escola comum. Então, o que a política de 2025 nos dá é um mapa novo, bem mais detalhado e sofisticado para chegar na inclusão. Só que o mapa, sozinho, não leva a lugar nenhum se a gente não resolver seguir o caminho. A grande questão que fica no ar é, como sociedade, a gente está mesmo disposto a trilhar esse caminho com tudo que ele exige?